Continuamos a nossa viagem pelas terras de fronteira. Temos vindo a percorrer as estradas da Raia e agora estamos em Miranda do Douro e a seguir no Mogadouro. Todas estas estradas têm sido uma agradável surpresa, um bom piso, permitindo uma viagem muito confortável. E eis que chegamos a Miranda do Douro. Rodeados de papoilas, estacionámos a autocaravana junto ao centro de saúde desta localidade. E pouco depois já visitávamos a Igreja da Misericórdia, conhecíamos as duas personagens mais importantes de Miranda do Douro e mais à frente visitávamos a Casa dos Cachorros Eróticos. Este edifício do século XIV tem umas representações em pedra que nos revelam os segredos da cama medieval, muito criativa, como podemos ver. Estas esculturas sensuais e moralistas e as janelas de canto com a sua decoração fazem deste edifício um dos ex-libris da cidade. E no seu interior vamos encontrar... Estamos aqui na Casa da Língua Mirandesa, a segunda língua que se fala em Portugal, português e depois o mirandês, com o Sr. Alcides Meirinhos, secretário da direção da Associação da Língua e Cultura Mirandesa. Ora, aqui está, que nos dá o prazer de partilhar algum do seu tempo connosco e ficarmos a saber um pouco mais sobre a língua mirandês. Disse bem língua mirandês? Mirandesa. E a língua mirandesa sempre foi considerada a língua dos pobres. E nada quer ser conotado como pobre só por falar o mirandês. Porque na cidade falava-se português. Falou-se português quando vinha na tropa e quando vinha o bispado. Certo. E então falava-se mirandês nas aldeias, nos lugares. Ora, havendo na cidade e havendo das aldeias e havendo essa dicotomia português-mirandês, o mirandês era conotado até finais do século XX como a língua dos pobres. E então, nada quer ser considerado inferior só por falar uma língua que não guia dos outros. Porque a língua mirandesa é a língua do poder. A língua portuguesa e a língua do poder. Portanto, a nossa luta neste momento é que a língua mirandesa é uma questão identitária. E se nós perdemos a língua, perdemos a identidade. Ou uma parte da identidade. A base da nossa identidade é a língua. Claro. E é como os raianos. E eu só sou raiano porque há uma raia. E vós que venis por essa raia toda, eis de ouvir contas que tudo só... Eu sou raiano. Seja a Montalegre, seja ali na zona de Montalegre, seja na zona de Alminho, seja... São raianos. Agora, acabai com a raia. Deixa de haver raianos. Acabai com o mirandês. Deixa de haver mirandês. Gostaram de ouvir o mirandês? Nós adorámos. Mas as surpresas continuavam. Um pouco mais à frente, vamos encontrar a antiga alfândega, hoje a Casa da Cultura Mirandesa. O Paulo Inteiro Mirandês é uma figura que está sempre presente no nosso imaginário. E é muito curioso porque é um homem que usa saias. Isso tem muito a ver com a ancestralidade, com o facto das saias terem sido introduzidas posteriormente quando os homens começaram a usar mais a cavalaria, porque na Idade Média vestia-se era túnica, e é essencialmente, a dança dos pauliteiros será essencialmente uma dança guerreira. Daí que eles ainda hoje usem as armas, que são os bastões, que são trocados, batidos. Muito interessante descobrir esta cultura mirandesa. Mesmo nas igrejas mais modestas, a Dona Cristina encontra sempre um motivo a pena ter atenção. É só conversar aqui um bocadinho sobre os tempos que passaram da Guerra do Ultramar. E este amigo aqui que já esteve no Afeganistão. Estava a contar que quando esteve no Afeganistão um terrorista, quanto lá é? Apontou uma arma a um colega meu, só estávamos três e foi um bocado complicado porque ele depois chamou os colegas e nós, até como agora vamos nos ver livres disto. Mas lá demos a volta ao indivíduo e ele lá se redimiu e lá acalma. Histórias que vão aparecendo nas nossas viagens, mas entretanto as ruas de Miranda começavam a ficar animadas.
Por ali perto havia um mercado medieval. Iria haver por aqui a reconstituição histórica da Guerra do Mirandum. Tento não apanhar, porque está tapado para não lhe dar o sol diretamente. Mas para nós, enquanto a guerra não começava, continuávamos a visitar Miranda do Douro. Muitos são os motivos de interesse que esta localidade nos oferece e aqui não podemos incluir todos. Por exemplo, os passeios de barco no Rio Douro. Mas a nossa intenção ao fazer estes pequenos vídeos é deixar aqui algumas hipóteses de viagem para os companheiros irem para a estrada. Não é, Cristina? Há sempre uns companheiros que encontram os lugares para estacionar as autocaravanas espetaculares. Mas Miranda já ficava inundada com os sons da feira medieval. Certamente que iria haver muita animação durante esta feira medieval, mas esta viagem não é para falar de feiras medievais, é para falar de uma viagem ao longo da fronteira portuguesa. Então regressaremos à estrada para continuar essa tal viagem. As placas indicativas das direções iam sucedendo, admirávamos as belas paisagens de trás dos montes e chegávamos ao destino deste dia. Continuamos as nossas viagens por terras de fronteira e desta vez estamos em Vila do Mogadouro. Mogadouro. Uma surpresa, nunca tínhamos passado no Mogadouro e está-se a revelar algo que vale a pena fazer uma visita. Para já num parque campismo espetacular, com um preço que já vamos dizer a seguir muito agradável, com instalações espetaculares. Posso mostrar aqui tudo relevado, tem uma piscina coberta, tem uma piscina exterior. Tem um parque de ténis. E os autocaravanistas têm acesso às piscinas sem pagar qualquer acréscimo de valor. Não temos nada contra os parques de campismo. E o que é verdade é que muitas vezes os usamos. Permitem usufruir em plenitude do espaço exterior e, se for como aconteceu nesta época do ano, vão ficar rodeados de umas rosas que vale a pena admirar. Estamos na recepção do Parque Campismo Municipal do Mogadouro, que tem um preço de uma autocaravana, 2 pessoas, eletricidade, 11 euros. Especialmente nesta época do ano, estamos em maio. Mas viemos aqui à recepção pagar o pão que tiveram a amabilidade de guardar para nós. O padeiro passa aqui e, se encomendarem, pode ter aqui o pão à vossa disposição. E ficámos surpreendidos porque viemos encontrar uma série de informações que são muito interessantes, como por exemplo, uma série de trilhos que podem ser feitos a partir aqui do Mogadouro. E também informação sobre algo que tivemos já a ver no vídeo anterior em Bragança, as máscaras, os caretos. E temos aqui máscaras do concelho do Mogadouro, algo que vale a pena virem descobrir a Mogadouro e ficarem num parque campismo municipal como este, que é tão agradável. E agora vamos começar a descobrir a Vila do Mogadouro. Saímos do parque campismo e subimos a colina que nos leva até ao castelo. O trilho de São Cristóvão é um trilho muito interessante. É um trilho que faz parte da rede de percursos pedestres aqui do concelho de Mogadouro e tem aproximadamente 11 km. Não é? É circular e tem início no Largo da Igreja. Vamos ver. Para quem, como nós, gosta de boas caminhadas, é certamente uma boa opção. Que árvore é essa, Agostinho? É uma nogueira. Há bocado vemos ali uma amendoeira carregadinha e esta é uma nogueira. Está cheia de nozes. Claro que tem a crescer. Faz parte das culturas aqui da região. Nós vimos uma amendoeira, uma nogueira e agora uma figueira. Junto ao castelo encontramos a Igreja Matriz, de origem românica, embora muito transformada ao longo dos tempos, e muito mais histórias há por descobrir. Aqui o Castelo do Mogadouro tem uma história que remonta na era cristã para aí a 1160, à volta disso. Conquistado no tempo de Dom Afonso Henriques, fazia parte da linha de defesa que afastava os mouros para aquele lado e os que vinham da zona de Castela daquele. Não era fácil. Daí que o Dom Afonso Henriques pediu-se aos templários para ajudar a manter o castelo e entregou-lhes a posse destas terras. As histórias sucederam-se até que, por fim, o Estavra, a família do Estavra, ficou detentora da posse de todas estas terras aqui à volta e do castelo, que veio constituir a sede da família.
Mas a história do Estávora é uma história um pouco tenebrosa, perde-se nas histórias também do Marquês de Pombal e da tentativa da morte do rei Dom José. Bom, o Marquês foi inflexível, destruiu toda a família. E o castelo acabou por sofrer com isso, ficou abandonado e hoje pouco mais resta do que algumas ruínas. Mas mesmo assim vale a pena visitar. E aqui ao meu lado temos uma cisterna. Uma cisterna era sempre a fonte da vida do castelo. Era aqui que se guardava o bem mais precioso, a água. Ainda hoje é assim, um dos bens mais preciosos que nós temos na humanidade, para manter a humanidade a funcionar, é a água. Esta vila raiana, com aproximadamente 8.000 habitantes, localiza-se na sub-região das terras de Trás-os-Montes, com uma produção agrícola muito rica e especialmente com a produção de uma carne, a chamada carne barrosã, que nós tanto apreciamos e queríamos experimentar mais tarde, mas entretanto a Dona Cristina entretinha-se a fotografar as rosas que ia encontrando pelo caminho. Caminhos que nos iam levando do centro histórico da vila até às zonas mais, digamos, modernas. E não se esqueçam que Mogadouro é a capital dos cogumelos. No outono vale a pena fazer uma viagem até aqui para os descobrir. E nós também íamos descobrindo o que é que Mogadouro tem para nos oferecer. Aqui o antigo convento de São Francisco, agora a atual Câmara Municipal. Parece Portugal dos pequeninos. E depois subimos uns degraus que nos levariam ao, eu não digo paraíso, mas que pelo aspecto, e depois concretizou-se. Aquela carne estava um espetáculo. Já comemos a posta barrosã, ou como se chamou aqui, a posta a Mogadouro em muitos sítios. Mas esta, se não foi a melhor, será certamente uma das melhores. Mais uma daquelas refeições que vai ficar nas nossas memórias. Mas ainda havia mais por descobrir. Esse tear vertical está interessante, Agostinho. O tear. Temos visto muitas representações, muitos pesos de tear, É engraçado como é que fazia. mas E a aqui representação evidente de como o tear funcionava é interessante. Era de facto muito interessante, mas depois do almoço acabava por se ficar mais à conversa, a falar sobre o que será a vida no Mogadouro e como ela pode ser vivida. Mas a tarde ia difícil, havia de se arranjar a maneira de gastar todas aquelas calorias. Pegámos nas bicicletas e fomos visitar um centro interpretativo da ruralidade. E é um vídeo que eu vi e é engraçado. Feira dos Morados. É Goraz, vem da peça Conheceu o do... termo? Daí traz muita gente. Desculpa, o Moraes. O Moraes era? Goraz é uma... Ficámos a saber muito mais sobre as histórias, as vidas que passaram pelo Mogadouro. Mas o nosso dia estava a terminar, havia que regressar. A autocaravana esperava por nós. E não se esqueçam, subscrevam o nosso canal do YouTube, vamos poder continuar a viajar juntos.